Seção Minas Gerais, tenho a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras neste webinar, o exercício de liderança em resolução de disputas. Com a palavra, a vice-presidente e presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutora Helena Della Mônica, para abertura. Boa tarde. Boa tarde ao doutor André Goma, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ele que é um parceiro legítimo da Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais, sempre nos atende com a maior solicitude. A Vossa Excelência, nosso muitíssimo obrigado. Quero cumprimentar também o doutor Leandro Renó, nosso colega, ex-presidente da Comissão também de Mediação, hoje nos representando no Conselho Federal, Leandro Renó, e cumprimento também a todos os nossos colegas da diretoria executiva da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB de Minas, doutor Ricardo Borges, doutor Luiz Felipe, doutora Beatriz Brandt, doutora Beatriz Bovendorf, doutora Lívia Milhorato, doutora Andréia Castanha e os demais que, à medida, começarão a entrar também. Doutora Dulce Nascimento, nossa colega também, grande parceira que nos representa no Conselho Federal, e todos vocês são muitíssimo bem-vindos, e hoje temos esse privilégio de termos esse espaço, esse momento, para que nós possamos ouvir o nosso convidado dessa tarde, doutor André Goma. E para apresentá-lo, vou solicitar que a Lívia Milhorato, nossa colega, o faça, por gentileza. Muito bem-vindo, doutor André Goma. Boa tarde a todos que estão conosco nesse webinar. É um prazer receber hoje o Dr. André Goma, que além de um parceiro da comissão, é Senior Research Fellow na Universidade de Harvard, professor adjunto do Strauss Institute for Dispute Resolution, da Pepperdine University, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard, mestre em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York, e foi pesquisador visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, 2016 a 2017. Sem mais delongas, gostaríamos de ouvir o doutor André Goma a respeito do conceito de liderança e de como o exercício dessa liderança pode influenciar na resolução de disputas. A palavra é sua, doutor André. Muito obrigado, doutora Lívia. Queria, antes de iniciar, saudar a doutora Helena Della Mônica, muito honrado por esse convite. Realmente a OAB de Minas Gerais é uma parceira de primeiríssima linha dentro das várias iniciativas e discussões teóricas que a gente traz. Sempre é um imenso prazer poder discutir, conversar e compartilhar essas ideias com a OAB de Minas. E acho que especialmente relevante em função da OAB de Minas Gerais ter uma liderança tão suave na sua pessoa, doutora Helena. Então, adoraria ouvir as suas ponderações, críticas, sugestões em relação à nossa conversa de hoje. Aproveito a oportunidade para saudar os demais membros, algumas pessoas que realmente já não encontro há alguns anos, mas temos essa oportunidade especial de podermos dividir essa tela. A doutora Lívia, doutor Leandro, doutora Dulce, a doutora Andréia, doutor Ricardo, doutor Luiz, saudar a todos e agradecer àqueles que nos acompanham também. A proposta é conversarmos brevemente sobre uma nova moldura teórica e, a partir daí, termos um bate-papo desse brilhante grupo para discutirmos o que pode ser aproveitado dessa moldura para a consolidação desses modelos de resolução de disputas mais consensuais ou, pelo menos, eficientes do ponto de vista de investimento de energia e recursos e retirada de efetiva pacificação. Então, a proposta aqui realmente é conversar bem superficialmente sobre uma nova moldura teórica que é relacionada à liderança, apresentada pelos professores Howard Raiffa e Lipstick, na Harvard Kennedy School. A mudança é muito semelhante ao que aconteceu quando Raiffa, Fischer e Urey, na década de 80 e 90, repaginaram a teoria de negociação. Então, eu gosto muito de fazer essa paralelo porque quando a gente passa a pensar em teoria de negociação, antes do Raiffa, do Fischer e do Urey, os livros todos eram como ganhar uma negociação.
A proposta é, bota a sua parte contrária contra a luz, numa sala muito gelada, deixa a pessoa ficar desconfortável até ela cansar e começar a ceder. Né? Então, os modelos de negociação eram claramente adversariais e eram de reivindicar valor para cada uma das partes. Com o Haifa, começa a pensar uma ideia de, olha, vamos aumentar a torta para depois dividir. Né? E começa aquela moldura teórica que muitos já conhecem e aqueles que não conhecem, fortemente recomendo que deem uma busca no Google. Infelizmente, não conseguimos fazer um resumo nesse momento para não perder o foco. Mas a mesma coisa que aconteceu com essa mudança de moldura teórica em negociação acontece com liderança. Né? Antes, o modelo de liderança era trabalhado preponderantemente em cima de pessoa. Quem é o líder? O líder é uma pessoa que consegue ter uma presença, uma dominância social, uma mobilização de pessoas para seguirem este líder. Né? E ele tem características pessoais, algumas delas são, basicamente, carisma, influência e assim por diante. Então, e a partir desse momento, o Heifetz e esse grupo começam a pensar, puxa, mas será que é isso que faz sentido? Pensarmos nesse tipo de liderança, e é isso que nós gostaríamos. Né? Eu pensaria em, olha, quem consegue mobilizar mais pessoas para se proteger e permanecer no poder. Algo como o Lukashenko, na Bielorrússia, que está há 26 anos no poder. Esta é a liderança que nós gostaríamos? Né? E aí eles começam a realmente ponderar que existem outras alternativas que a gente vai discutir em seguida. Né? Mas a ideia de que a liderança é um conceito que está fundamentalmente ligada a quantos liderados se tem, quantos seguidores se tem. E isso aqui acaba muitas vezes desagradando, e desagradando até o latino-americano. Eu gosto de dar um exemplo do professor Aurélio Villa, que é das maiores referências em pedagogia de competência na Europa, e ele veio falando sobre modelos de competência de liderança, apresentar para um grupo de professores universitários da América Latina, dizendo, olha, acho que nós devemos trabalhar nas universidades esta formação de liderança. E eles todos disseram, não queremos, não queremos. Basicamente, por quê? Porque a sensação que se tinha no meio acadêmico era de que a liderança vai fazer com que nós tenhamos estudantes que queiram se rebelar contra os professores, porque cada um quer ser o paralelo que se faz com a língua inglesa é aquele cachorro que está à ponta de um trenó de neve. Né? Então, se brinca dizendo, olha, liderança significa ou você está na ponta do trenó de neve ou os cachorros que seguem têm sempre a mesma visão. Né? Então, a proposta aqui é exatamente, olha, tem que estar na ponta. E aí o meio acadêmico brasileiro e latino-americano como um todo começa a rechaçar um pouco essa visão e, de novo, é a visão antiga. Né? E aí tem, naturalmente, esses modelos fortemente hierarquizados que são contra. E o meio acadêmico brasileiro também tem isso. Né? E ainda, dentro dessa escola antiga de liderança, a gente fala de uma intrínseca relação desse conceito com o poder. O exemplo de Lukashenko. É um líder bom, né? É aquele que permanece muito tempo no poder. Né? A família real britânica está há 47 gerações no poder. Então, será que eles são os bons, os melhores líderes dentro dos reinos que existem no mundo hoje? Né? E aí, um outro problema que nós temos em relação à liderança é uma chamada indústria de cursos de liderança, praticamente cursos que sugerem como ter posições de dominância social. Tá? Então, o curso de liderança é como você vai fazer com que as pessoas te sigam. Né? Bom, e aí, para fazer a contraposição, ao invés de entrar numa discussão meramente teórica, a proposta aqui é apresentarmos um exemplo. E um exemplo que eu gosto muito, faço referência a ele na conclusão do Manual de Mediação Judicial, que é o exemplo do Ignaz Semmelweis, que basicamente era um médico húngaro, nascido em 1808, né? E que basicamente vai para a Áustria aprender medicina, faz faculdade de medicina na Áustria, né? Aos 29 anos de idade, se torna chefe da obstetrícia do principal hospital
de Viena, né? Chegando lá, ele começa a perceber que, olha, as mulheres não querem dar à luz aqui nesse hospital, né? Elas preferem ir para uma casa de, basicamente, uma casa de apoio social, em que médicos não ajudavam mulheres a dar à luz, sim, basicamente era um modelo autogerido. E por quê? Porque a chance de sobrevida nessa outra casa era muito maior do que no hospital, né? Então, curiosamente, ele começou a tentar entender o que acontecia. E só para contextualizar, aqui tem uma imagem de uma mulher falecida que estava sendo examinada pelos médicos, né? E o dia do médico sempre era esse. Primeiro, fazia-se um exame, uma autópsia nas mulheres que faleciam no dia anterior, tá? E só para entender, 1 em 4 mulheres faleciam quando iam ao Hospital da Luz. O índice era muito grande, né? E na outra casa de parto, vamos chamar assim, né, onde não atuavam médicos, o índice de mortalidade era de 1 em 6. Então já era melhor, mas não era muito bom ainda, mas ainda era melhor. E o que eles notaram? Ele começou a notar, olha, talvez, ele criou a ideia, nós tenhamos que botar os médicos para lavarem as mãos, né? Ele chegou a essa conclusão depois que ele viu um médico enxugando a mão de sangue de cadáver, indo para uma sala de parto, ajudar uma mulher a dar luz, e sem lavar as mãos, naturalmente nem se pensava em luvas, tá? Ele fez o exame de toque, né? Com sangue de cadáver nas mãos. E aí ele começou a notar que realmente tinha esse componente. Um colega dele se cortou durante uma autópsia e acabou vindo a falecer com a chamada febre puerperal, né? Que é basicamente septicemia, infecção generalizada. E aí ele começa a desenvolver uma hipótese de que, olha, nós médicos estamos levando doença para as mulheres. E ele leva essa questão para a diretoria do hospital e também compartilha com os colegas. Então, lembrando que todos se vestiam mais ou menos dessa forma, como está na imagem, tá? Ele bota um pano branco e diz, olha, nós estamos começar a vestir algum pano branco para podermos compreender onde nós estamos nos sujando, né? E aí, dentro dessa visão, começa a surgir uma série de ruídos de colegas, né, dizendo, olha, as frases que eles usavam as mãos de um cavalheiro estão sempre ímpares. Ou seja, basta passar um paninho que não precisa lavar a mão já é de um cavalheiro, tá? E aí ele insistiu e começou a escrever artigos e escrever para colegas, dizendo para os colegas que se eles não lavassem as mãos, eles estariam matando as mulheres que iam ao Hospital da Luz. O que ele fez, que foi muito sábio, foi ele começou a pegar uma pequena equipe, e botar para lavar as mãos, né? E em determinados momentos, essa equipe, o índice de mortalidade foi de 1 para 4 para 1 a cada 50 casos. Então, teve uma queda significativa de mortalidade, né? E ele começou a mostrar esses dados. E falou, olha, realmente a gente está com uma situação peculiar de que nós, médicos, estamos matando as nossas pacientes, né? E todos começaram a ficar muito ofendidos com essa fala, né? E dentro dessa gestão, o próximo passo dele, vendo que ele não estava conseguindo engajar os colegas para que eles lavassem as mãos, né, ele começou a falar diretamente com as mulheres que estavam indo ao Hospital da Luz. Inclusive, ele começou a distribuir panfletos e falava-se que ele abordava toda mulher que estava grávida para entregar uma cópia do panfleto na qual ele mostrava a constatação que ele tinha, né? Então, ele resolveu, diante desse movimento, ele resolveu levar essa atenção de novo para a diretoria, e a diretoria ainda assim a direção do hospital ainda assim não obrigou os médicos a lavar as mãos, né? Só um pequeno grupo, uma pequena equipe dos Semmelweis, né? E aí ele insistiu e a direção do hospital virou para ele e falou, olha, mantenha-se ao que é clássico e adequado. Nossos ancestrais já provaram que isso é bom, porque não faremos como eles.
Ele fala ainda, desconfie de novas ideias. Não tenho necessidade de homens sábios ou estudados. Preciso de pessoas leais e obedientes. Quem optar servir sob minha gestão deve fazer o que comando. Quem não conseguir realizar essa diretriz ou quem vier cheio de novas ideias pode seguir o seu próprio rumo. Se assim não fizer, eu o farei. E termina a carta para os Semmelweis, o Dr. Johann Klein, que era basicamente o diretor do programa, dizendo, entendeu, Dr. Semmelweis? Deixando muito claro, se ele insistisse nessa fala, ele perderia o emprego. E não aconteceu algo diferente, ele perdeu o emprego, voltou para a Hungria, não conseguiu emprego em lugar nenhum na Áustria, né? Voltou para a Hungria, conseguiu trabalho exclusivamente como um médico voluntário num hospital, né? E permaneceu ali deprimido, porque não conseguia persuadir os colegas de que precisavam lavar as mãos, não só nesse procedimento, mas em todos os procedimentos, né? E até um determinado momento, a esposa dele, vendo ele estava muito deprimido, conversou com um colega, o Semmelweis. Esse colega convidou o Semmelweis a ir para um hospital para tratar de um paciente especial, um sanatório. Os dois foram até o sanatório e aí, quando chegou lá, o colega dele virou e falou assim, olha, o paciente especial que nós viemos visitar é você. E, basicamente, trancou ele num sanatório, ele tentou sair, tentou fugir e entrou em briga corporal com os enfermeiros e acabou morrendo 2 semanas depois de septicemia, né? Então, é uma história que mostra muito uma série de desafios de liderança, né? E, naturalmente, uma série de ponderações em relação a qual o trabalho dele. O trabalho dele envolvia apenas medicina ou era mudança social, né? Que autoridade formal ele possuía? Ele era diretor da obstetrícia, tinha autoridade formal, mas será que ele tinha autoridade informal? Ele conseguiu emplacar essas mudanças, né? Ainda, o problema em questão era um problema técnico de medicina ou era um problema social mais complexo, né? Será que as estratégias que ele adotou dizem sobre o adequado engajamento dele à causa, né? E, eventualmente, quais seriam outras estratégias mais efetivas? E se o Ignaz Semmelweis conseguiria identificar quando um desafio organizacional requer um aprendizado de novos comportamentos e valores, ao invés de apenas adquirir novos conhecimentos, né? Então, com isso, vem exatamente essa moldura de liderança adaptativa, né? A visão de liderança passa a ser uma atividade ou processo de mobilização de pessoas e grupos para realizar um trabalho adaptativo, né? Isso significa mobilizar as pessoas para que confrontem e lidem com realidades problemáticas para melhorar a condição humana. Quer dizer, uma visão bem mais ampla. Não é para capitalizar grupos de seguidores, né? É realmente pensando em contribuir. Acho que o tema é muito pertinente porque, francamente, no Brasil nós estamos com esta crise de liderança, principalmente no campo político, né? Bom, e aí vem a visão prevalente sobre essa liderança, né, que está sendo questionada por essa nova moldura, enfatiza a mobilização de pessoas para seguirem ou fazerem o que o líder quer que elas façam, tá? E, naturalmente, são aspectos importantes para a liderança, mas não necessariamente essenciais ao conceito. A ideia é perceber a liderança como uma atividade de mobilizar pessoas para que compreendam problemas complexos, encarem novas realidades, ajustem valores, hábitos, práticas e prioridades, né? Então, aqui, eu acho a pedra angular, do ponto de vista de conceito, é compreender que nós estamos pensando em mudar valores. E, naturalmente, ali não é um passo muito grande imaginar a grande dificuldade e desafio adaptativo, né, de liderança, de mudar valores do que vem a ser um sistema de justiça e até mesmo atuação de advocacia, né? A ideia aqui é a liderança não definida como um aspecto ou característica pessoal, principalmente de dominância social em relação
a outras pessoas. E sim, e também não definido como um instrumento de poder e autoridade. Né? A proposta é pensar na liderança como um trabalho adaptativo, né, necessário para resolver problemas complexos e construir uma capacidade evolutiva. Então, esse, acho que talvez o ponto mais interessante aqui, é pensando como podemos evoluir mais rápido. Como podemos, como um sistema de resolução de disputa, privado e público, que tem claras interfaces, evoluir mais rápido. Eu vou dar um desafio, um problema que nós tivemos no CNJ e que mostra a necessidade disso. E aí vem a pergunta, e aí como compreender qual capacidade evolutiva precisa ser enfocada? Então, estamos falando aqui de, liderança é o trabalho adaptativo necessário para resolver problemas complexos e construir capacidade evolutiva. E aí vem a pergunta, como compreender qual capacidade evolutiva precisa ser enfocada? E a proposta aqui, na verdade, é um problema de má liderança. E o que vem a ser esse problema de má liderança? Em parte, talvez o grande desafio que nós hoje tenhamos no Brasil, de pessoas que estão à frente, que estão capitalizando esse trabalho para, quase como se fosse nesse cardume, separar um grupo do cardume para valorizar apenas aquele grupo de pessoas que estão seguindo aquele, entre aspas, líder. Então, um exemplo que se fala nessa moldura, quando se fala de má liderança, por exemplo, na Europa, década de 30, vem um líder e começa a mobilizar uma autovalorização de uma determinada população, dizendo, olha, nossos problemas todos estão em função desse subgrupo da nossa sociedade, é um subgrupo que convenientemente tem muitos recursos financeiros, né? Então a gente vai simplesmente alijá-los da sociedade, não permitir que eles tenham indústrias, propriedades e depois, passados mais alguns anos, simplesmente fizeram um genocídio em relação, ou uma tentativa de genocídio em relação àquele grupo e, naturalmente, eu estou me referindo ao modelo nazista de liderança. Né? Então, curiosamente, esse ponto é muito rico do modelo de liderança adaptativa, que ele discute a necessidade de compreendermos as mudanças sociais que atinjam todo o cardume. Né? Não dá para excluir uma parcela da população. Né? E como compreender qual capacidade evolutiva precisa ser enfocada é pelo valor público. O que é o valor público? É o ganho para a sociedade como um todo. E esse ganho para a sociedade como um todo, ele surge principalmente de mudança de valores e papéis. E aí exemplifico. Um modelo que é utilizado com muita frequência para explicar isso. Então, essa ideia de valor público, o valor com o qual determinada instituição contribui com a sociedade. E aí o exemplo é o exemplo de uma biblioteca. Qual é o valor público de uma biblioteca? É uma instituição para emprestar livros? Ok, então vamos administrar aquela biblioteca para não emprestar livros. A outra opção seria simplesmente tratarmos a biblioteca como um local onde as pessoas vão se apaixonar por leitura. E se eu tratar a biblioteca como um local onde as pessoas se apaixonam por leitura, muito provavelmente o meu trabalho vai ser muito além de emprestar livros. Emprestar livros vai ser um subproduto do meu trabalho. Vai ser chamar adultos para lerem para as crianças, premiar crianças que pegam X livros emprestados antes de completarem determinada idade, criar uma série de incentivos para que as crianças comecem a escrever seus próprios livros e assim por diante. E claro que isso aí tem um grande relevo para o nosso modelo, falando sobre a biblioteca aqui, porque a discussão hoje é de um valor, qual é o valor público de um sistema de justiça? É simplesmente distribuir decisões? Nós já há bastante tempo ultrapassamos isso. E seria fazer o quê? Então, provavelmente aqui vem uma grande discussão, que certamente não cabe a mim determinar ou sinalizar, mas cabe esta discussão, mas eu verdadeiramente acredito, e com muita paixão, que o valor público de um sistema de justiça é verdadeiramente
um sistema no qual as pessoas se apaixonam por formas construtivas de resolução de disputas. A visão transformativa que traga crescimento para aquelas partes envolvidas. Estamos falando de empresas, as empresas que participam de um efetivo processo de mediação em uma questão empresarial, com muita frequência, ou aperfeiçoam os seus contratos de origem, tá? Ou aperfeiçoam as relações contratuais, ou mesmo as relações comerciais, tem que haver algum ganho para aquelas pessoas que estão vivenciando aquele conflito, né? Então, quando falamos sobre valor público, é um grande desafio, porque começamos a criar uma série de hipóteses. Olha, qual é o papel de um Estado na sua função de harmonização da sociedade, né? O que nós já conseguimos constatar é que aquela fala do Roscoe Pound, de que a insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito, e que de 1906 até 1976 era usada como uma justificativa para as pessoas vão sempre estar insatisfeitas com o Poder Judiciário. Por quê? Porque essa insatisfação é tão antiga quanto o direito. As pessoas vão sempre estar insatisfeitas com o processo de resolução de disputa. Por quê? Porque ninguém gosta de estar em conflito, né? E é verdade enquanto nós não identificarmos qual é o valor público que se pretende daqueles processos, né? Então, eu gosto muito de comentar o seguinte, olha, é basicamente como se a gente estivesse dizendo, a insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito e continuará sendo enquanto nós não começarmos a perguntar para o jurisdicionado o que ele espera do processo de resolução de disputa. Na década de 70, os tribunais, basicamente, estavam trabalhando o processo de divórcio com atribuição de culpa e tornava com que conflitos se tornassem dinâmicas ácidas, destrutivas para o resto da vida daqueles litigantes. Até hoje, o nosso sistema está tendo muita dificuldade de entender o que fazer com a alienação parental. Não é um problema que nós temos solução, ou pelo menos uma solução eficiente. Mesmo o encaminhamento para a mediação está mostrando resultados ambivalentes, para dizer o mínimo. Em algumas situações tem resoluções maravilhosas, em outras nem tão boas assim, né? E aí vem, naturalmente, como um corolário disso, de repensar o valor público de um sistema de justiça, o valor público da própria advocacia, né? E um dos pontos aqui está sendo sugerido que há uma atuação profissional voltada a auxiliar as partes a se otimizarem formas lucrativas e construtivas de resolução de disputa. Não dá para a pessoa entrar num conflito e sair com menos do que ela realmente acreditava ou chegou ao início daquele processo de resolução de disputa. Então, com isso, eu fecho a proposta aqui é exatamente apresentar a ideia de que essa moldura de resolução de disputa, essa moldura de liderança, ela precisa ser incorporada com dois componentes fundamentais. Um deles nós só sabemos se nós estamos reduzindo a insatisfação com o processo de resolução de disputa se nós perguntarmos para a sociedade. Então, não existe a visão de que, olha, temos um peixe que está à frente e agora sigam-me todos e todos têm que seguir. Não, realmente um movimento que vai demandar uma série de mecanismos de governança democrática para começar a aferir o que está sendo esperado de um processo de resolução de disputa. E me permitam dar um exemplo que eu percebi bastante em voga. Ouvi de alguns juízes que seria muito positivo ter mediação obrigatória, tá? Prévia, como condição da ação. Tá? E ouvi também de alguns instrutores de mediação dizendo, olha, eu sou a favor, né? Agora, a pergunta é, será que nós estamos fazendo isso para desafogar o judiciário? Será que nós estamos fazendo isso para gerar mais receita para os mediadores, que aí passam a basicamente receber um número de casos muito maiores? Ou será que nós deveríamos fazer isso perguntando para o jurisdicionado, que envolve naturalmente também o corpo de advogados,
É isso que se espera de um sistema de justiça? Nós poderíamos encaminhar para uma mediação obrigatória, prévia, soaria bom, ou positivo, ou construtivo para advogados e partes? Ou será que não? Então, a gente começa a pensar e perceber a necessidade de construção de hipóteses. Eu estou desenvolvendo uma hipótese e fazendo um teste. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque o próprio Tribunal de Nova York recentemente implantou este teste, uma hipótese, em que determinado grupo de causas iam encaminhadas para mediação prévia obrigatória, e acabou concluindo que não valia a pena, em Nova York, expandir para todas as causas como uma mediação obrigatória, né? Consideraram que o que haveria é uma tendência muito semelhante ao que houve na Argentina, de, em muitos casos, sim, diminuiu o número de casos que estão sendo levados ao judiciário, mas não necessariamente com maior satisfação, né? Ou seja, se a gente presume que acesso à justiça é o acesso a uma solução em relação à qual as partes estejam satisfeitas quanto ao procedimento e quanto ao mérito, não necessariamente houve indicativos de que aumentou o acesso à justiça, né? E aí vem, acho, talvez, a questão muito interessante. Eu compartilhei isso com a doutora Helena, né, quando falamos sobre qual o tema dessa nossa conversa de hoje à tarde. Eu falei, esta matéria, hoje, eu, como professor adjunto na Universidade de Pepperdine, tenho lecionado exatamente essa matéria, de exercício de liderança para resolução de disputas, que é para preparar os mestrandos que saem do programa de Pepperdine para entrarem em empresas e administrarem, vamos dizer assim, os conflitos que naturalmente surgem quando novos sistemas de resolução de disputas estão sendo propostos, né? Como ultrapassar essas barreiras, como ter manifestações mais efetivas, né? Intervenções mais eficientes e assim por diante. E aí, com isso, uma das propostas que sempre se sinaliza ali é que a ideia é que realmente a gente começa a pensar em que sistema nós imaginamos que seria melhor, e aí depois construímos esse sistema e principalmente testamos esse sistema. Então, falo isso lembrando de uma fala, uma vez que perguntado ao Van Gogh, como é que ele chegava, como é que ele pensava nos seus quadros, né? Como é que ele criava os seus quadros. E aí ele respondia, olha, eu sonho com os meus quadros e depois eu pinto os meus sonhos, né? Então, hoje nós estamos num momento muito rico, muito propício, que a mediação começa a expandir, e com o grande desafio de como é que nós podemos expandir com mecanismos que traduzam satisfação do jurisdicionado. Há 4 anos foi proposto dentro do Conselho Nacional de Justiça e foi aceito, inclusive, a criação de um mecanismo que envolveria que as partes, ao final da mediação, partes e advogados, avaliariam o mediador, e essa avaliação do mediador entraria para o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais. Então, se eu, por exemplo, procurasse Dr. Luiz, mediador, ali estaria 4,9 estrelas nas últimas 10 mediações, né? Como diria o querido amigo Luiz Cláudio Alemã, que foi conselheiro pela OAB, na época que eu estive lá, né? Ele falou assim, poxa, isso é muito interessante, ele é como um Uber para mediação judicial. Aí eu falei, não, é melhor, porque no Uber você não escolhe o motorista, você só pede o carro. E aí você já sabe, olha, estamos mandando um motorista 4,5 estrelas. Tá bom. Aqui é diferente, você vai poder escolher a partir da lista e negociar com uma lista, né? Então, esse é um mecanismo que começa a tratar como governança democrática, como ouvir a sociedade e assim por diante. Então, assim, estou trazendo esse exemplo para sinalizar que realmente são esses os sonhos. E eu gosto muito de concluir só com a fala do Semmelweis. Uma das perguntas mais interessantes que a gente apresenta para os participantes lá do curso, para os mestrandos de Pepperdine em resolução de disputa, então quer dizer que Semmelweis não foi um bom líder, né?
porque ele falou, puxa, mas morreu num sanatório cedo. Então, e hoje o Semmelweis é tido como o pai da cirurgia moderna. Talvez ele poderia ter liderado, né, com menos dor, né, com menos sofrimento, mas a mudança social que ele causou foi de um impacto. 40 anos antes de Pasteur compreender o conceito de micróbios, ele já trouxe uma ideia que hoje é referência. Até hoje, a ideia de lavar as mãos cantando parabéns para você 2 vezes, por incrível que pareça, é do Semmelweis. Então, nós vemos o quanto que a obra dele permanece, e aí vem a moldura teórica que diz, olha, muitas vezes conseguir mobilizar pessoas para uma mudança social, e essa mudança social ser ampla, atendendo grandes anseios da sociedade como um todo. Então, com isso, encerro minha fala, de novo agradecendo muitíssimo o convite, sempre muito especial estar em Minas Gerais, dessa vez exclusivamente por videoconferência, ou de uma forma não presencial, mas realmente muito honrado por esse convite e muito grato pela atenção de todos. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, doutor André Goma. Parabéns, viu? Leandro Renault, por favor. Obrigado, Helena. É sempre uma alegria ouvir o André. Eu já falei isso com ele no meu início de caminho pela mediação. O André foi um dos que me ajudou a aprender um pouco mais sobre mediação, com os vídeos dele, com os ensinamentos dele. Então, poder estar em mais uma mesa aí partilhando dos conhecimentos dele é sempre muito bom. Eu acho muito interessante todas as suas colocações, André, e realmente coloca a gente para refletir muito sobre todo esse movimento que, especificamente, a gente está passando por ele já há pelo menos uma década, para pegar aí só da Resolução 125 para frente, né, André? Mas é um movimento que ele é anterior a isso, e de todos os desafios, todas as dificuldades que essas mudanças elas apresentam, né? Mas eu acho que você trouxe muito bem colocado aí. Quando a gente quer mudar um cenário, a gente tem que estar disposto a lidar com essas dificuldades, a perceber que algumas coisas vão ser bem aceitas, outras não vão, algumas vão funcionar como a gente sonhou e imaginou, outras não vão, né? Mas é fundamental que esses movimentos sejam feitos, né? Eu acredito muito que a gente está diante de um cenário de uma mudança cultural muito significativa, né? Em todos os aspectos. Por mais que a gente concorde ou não concorde, goste ou não goste, não tem como negar que a maneira hoje de se lidar com os conflitos, que a maneira hoje de se lidar com esses métodos é bem diferente do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu estou nessa caminhada já tem um pouquinho mais de 20 anos e eu consegui ver isso claramente, como que mudou, né? E eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Eu acho que todas as colocações que você fez, elas são extremamente válidas. A gente precisa dessas lideranças, a gente precisa de pessoas ousadas e que mande o pessoal lá fazer uma coisa que hoje parece tão ridícula e óbvia, como vai lá lavar sua mão, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido você tirar sua mão de dentro de um cadáver e colocar dentro de uma mulher grávida. Ou seja, hoje para a gente é uma coisa tão ridícula e banal, mas é preciso que haja esse movimento. Hoje, todos nós, eu acredito, que estão aqui, quem está ouvindo, quem defende e valoriza o uso dessas outras formas de resolver os conflitos, a gente sabe muito bem que hoje a gente é visto meio como louco, como quem está falando bobagem. Pelo amor de Deus, gente, o caminho é do judiciário. Eu passo 5 anos na faculdade aprendendo a fazer recurso e a entrar com petição inicial e apresentar apelação. Você vem agora me falar que não precisa fazer nada disso? Pois é, estamos aqui, feito loucos, falando que você não precisa fazer nada disso, né? E é muito interessante a gente ver como que
isso que antes fazia a gente se sentir um pouco louco, um pouco fora de lugar, está mudando. Hoje a gente consegue ter cada vez mais pessoas nos ouvindo, nos procurando e, de fato, acreditando que esse é um caminho válido, né? A gente está fazendo tudo certinho, André? Não. A gente não está fazendo tudo certinho ainda. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, colocar o trem nos trilhos e a coisa vai começando a caminhar. A gente já hoje já consegue ter feedbacks mais positivos em relação ao que a gente tem feito? Consegue. A gente consegue perceber resultados mais efetivos das nossas intervenções, seja numa negociação, seja numa mediação, seja numa conciliação, seja numa arbitragem, ou seja, não interessa o método, mas nessas outras propostas todas aí que aparecem, né, a gente tem conseguido bons resultados. Tem sido efetivo para tudo? Não. Por quê? Por uma questão que eu acho que você pontuou muito bem. A gente não pode obrigar as pessoas a quererem resolver os seus problemas. A gente não pode obrigar as pessoas a quererem tratar dos seus conflitos, seja os seus conflitos interpessoais, seja os seus conflitos internos pessoais, né? Tem pessoas que elas vão para uma mesa de mediação e elas não estão preparadas para fazer uma terapia. Então, elas vão precisar passar por um outro ambiente, por uma outra abordagem, com outros profissionais, para poder cuidar da cabeça. E isso só vai acontecer se elas quiserem. Então, a gente está numa ponta, muitas vezes, de uma série de problemas que são muito mais complexos do que a gente tem que achar que a gente vai dar conta deles. São questões sociais, questões psicológicas, questões econômicas. Ou seja, é uma infinidade de elementos que compõem um conflito e que a gente tem que criar os mecanismos e criar o ambiente para que essas pessoas que estão, de fato, legitimamente interessadas em resolver aquilo, elas consigam ter acesso a esses mecanismos e a esses caminhos, mas sabendo das nossas limitações. Então, uma coisa que eu aprendi, e aí eu lembro muito, eu falo isso sempre dos alunos, algo que eu ouvi pela primeira vez da Dulce, eu não sei nem se é a autoria dela, Dulce, depois você revela para a gente, mas que é o mantra da mediação, né? Que é o problema não é meu. Né? Então, eu já ouvi isso da Dulce, eu repito isso para os meus alunos, eu falo que é da Dulce, tá? Se é dela, eu não sei, depois ela conta para a gente aí. Né? Mas que é a gente saber também até onde que a gente pode ir, até onde que a gente dá conta de ir e até onde é responsabilidade nossa. Mas aquilo que é responsabilidade nossa, que a gente faça bem feito, que a gente faça com qualidade, que a gente faça com cuidado e responsabilidade. E eu acho que isso a gente tem visto cada vez mais as pessoas preocupadas com isso. Porque eu acho que quando a palavra da mediação começa a se espalhar um pouco mais, né? E eu acho que esse foi um movimento que a Resolução 125, todo o movimento judiciário acabou contribuindo muito, foi para levar a palavra da mediação do Oiapoque ao Chuí, né? Houve, óbvio, como ainda há aquele momento que está todo mundo falando, mas muita gente fala, mas sem saber direito do que está falando, muita gente faz, mas sem saber direito o que está fazendo, mas o que a gente tem acompanhado é que, aos poucos, isso vai mudando. E os próprios usuários, as próprias pessoas que ouvem falar, as pessoas começam a questionar, peraí, mas será que isso aqui é aquilo mesmo? Será que está fazendo direito? Onde será que eu acho isso mais bem feito? Com quem? E aí a gente começa a ter uma série de elementos muito importantes que foram colocados na Resolução 125, no próprio CPC, na Lei de Mediação, e que ao longo desses anos foram meio colocados de lado, e que você trouxe, André, na sua fala, e que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, a questão do direito das pessoas poderem escolher o seu mediador, poderem escolher quem que é o profissional que elas vão querer atuando no seu caso. E não simplesmente elas serem jogadas nas baias dos sejusques com qualquer pessoa que aparece lá, sem nem saber qual que é a metodologia que essa pessoa vai utilizar comigo, sem ter uma explicação e tudo. Então, assim, você está trazendo aí coisas, André, que, assim, para mim, tem hora que eu vou conversar com as pessoas sobre isso, eu acho tão absurdo, porque são coisas que, inclusive, estão escritas na resolução, estão escritas na lei, coisas que os juízes não têm aplicado, que nos sejusques não têm sido aplicado. E não é coisa que, assim, é para fazer diferente do que está previsto. Não, a gente é para fazer o que está previsto. É para fazer o que está lá. Mas eu acho que isso, André, faz parte de todo esse processo de mudança de uma cultura, de quebrar resistências, das pessoas entenderem o que a gente está falando, verem valor nisso, perceberem que funciona quando é bem feito e que os resultados vão muito além
do que números para contar lá quantos acordos foram feitos. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo de mudança muito significativo. As pessoas estão, pelo menos agora, sabendo que talvez tenha uma relação entre o sangue do cadáver e a grávida que morreu, né? Eles ainda não estão todos dispostos a lavar as mãos, mas estão, assim, avaliando, né? Algumas pessoas já estão indo lá lavar a mão, mas eu espero que em breve todos lavem a mão, passem álcool gel, usem máscara, vão para a rua sem aglomerar, e aí a gente vai começar a ter um efeito mais positivo de tudo aquilo que vocês plantaram, você liderou junto com a sua equipe, com uma série de pessoas dentro do CNJ e plantou lá atrás, e que ainda, infelizmente, não está sendo aplicado do jeito que vocês sonharam, do jeito que vocês queriam, do jeito que vocês aplicaram, mas que a cada ano, a cada passo, a gente vai vendo a coisa aos pouquinhos entrando nos eixos. É isso que a gente quer, e é por isso que às vezes a gente reclama, a gente bota a boca no trombone, fala que está errado, que não pode ser assim, porque a gente acredita muito que tem como fazer bem feito, tem como fazer boas mediações, tem como fazer a coisa funcionar em todos os ambientes. Eu, como você sabe, sou um defensor dos métodos extrajudiciais, que eu acho que tem um passo a mais que a gente pode dar nesse movimento, que é tira o peso das costas do judiciário, vamos deixar o judiciário dar conta do que ele precisa dar conta. Aquilo que nós, enquanto sociedade, pudermos dar conta, por que a gente não resolve? Né? Mas eu acho que mesmo dentro do judiciário, tem um caminho aí para percorrer e está muito próximo, André, de simplesmente pegar aquilo que vocês escreveram lá atrás, gente, vamos aplicar o que está lá. Se aplicar aquilo que está lá, já é meio caminho andado para a coisa funcionar. Então, estamos no caminho. Eu sou otimista. Bom. Leandro, é sempre muito bom te ouvir, sabe? E muito bom também ouvir tuas perspectivas em relação a esses caminhos que seguem para a mediação. Um fato, quando você falou, é o seguinte: esse modelo de avaliação pelo jurisdicionado chegou a ser aprovado, é a Resolução 271, com a emenda 2 da Resolução 125. Assim, o trabalho foi de inúmeras horas de convencimento dos conselheiros, etc, etc. Eu tenho as telas, o sistema foi testado, ele funciona. Hoje já seria possível implantar isso, né? E aí o que aconteceu? Numa gestão passada, né, um juiz auxiliar que estava ali assumindo, não necessariamente vinculado à mediação, sinalizou e falou assim: olha, se começarmos a avaliar os mediadores, o próximo passo é quererem avaliar os juízes. Então, puxaram o freio de mão e tiraram. E aí eu agora, conversando, assim, eu nem sei se eu podia comentar isso, acho que eu posso, conversando com o Henrique Ávila, eu falei: Henrique, vem cá, está funcionando ou não está funcionando? Porque o sistema está pronto. Ele falou assim: nossa, eu nem sabia que isso existia, né? Eu vou perguntar. Aí ele voltou da TI e o pessoal da TI respondeu: olha, não existe esse sistema e nunca existiu. Aí eu tenho que mandar para eles o print screen para mostrar que realmente, olha, já existiu e alguém apagou, né? Então parece coisa assim. E é isso, acho que a história do... Eu gosto muito da história do Zemo, mas que é muitas vezes não levar para o lado pessoal, ninguém pode ficar deprimido por causa disso, entendeu? A ideia é curtir a proposta de colaborar, ver acontecer, e com a absoluta certeza de que importa muito pouco qual nome vai estar ali ao final, porque o Zemo não está mais aqui, o legado dele foi a contribuição, mas não é a valorização do nome que permaneceu na Faculdade de Medicina da Hungria, não. É realmente a mera contribuição que nós, quando na nossa efêmera passagem pela Terra, pudemos contribuir e deixamos para as próximas gerações evoluir como sociedade, uma sociedade mais razoável do ponto de vista de resolução de disputa, né? Que é esse ponto que você está falando. Perfeito, André, ótimo. Doutora Dulce, por favor. Dulce. Bom, boa tarde a todos, André. É sempre uma enorme honra e uma grata satisfação escutá-lo, e ainda para mais sobre um tema que eu acho que ele se aplica que nem uma luva a você, porque se há pessoa que, em termos dos métodos autocompositivos dentro do judiciário, então daí da mediação e da conciliação judicial, fez a diferença daquilo que eu acompanhei durante o início da minha estadia aqui no Brasil, quando eu cheguei, foi exatamente a concretização desse trabalho, fruto de muitas mãos, mas com uma liderança que para mim sempre foi a liderança do André.
E isso eu acho que precisa também de ser reconhecido, precisa também de ser falado, e é muito curioso quando você fala da questão dos sonhos, porque eu tenho uma frase que eu uso, inclusive é uma frase que está no meu livro, que eu digo transformando sonhos em realidade. E é isso que eu, de alguma forma, tenho como o motor da minha vida. E nessa questão de transformar sonhos em realidade, e subscrevo na íntegra todas as palavras do Leandro que me antecedeu aí, nós temos de facto, não só dentro do judiciário, a questão da possibilidade da avaliação por competência e também, certamente, daquilo que é a promoção por competência, e que isso na sociedade privada já está demonstrado que assim é, e não há razão absolutamente nenhuma para que no sistema público e no sistema da administração pública e também no sistema de justiça não seja aplicado. Eu, na magistratura que exerci em Portugal, durante 5 anos eu era avaliada todos os anos, e não só essa avaliação ela era obrigatória, como ela inclusive podia pôr em causa aquilo que era a minha função que eu estava ali a exercer. E isso é algo que me parece que motiva as pessoas a darem sempre o seu melhor. Então, resgatar essa avaliação dos mediadores e dos conciliadores é essencial. Avaliar os magistrados, não pelo facto de eles terem feito uma sentença positiva ou negativa ao meu favor, mas pelo facto de eles terem feito uma sentença que não tinha razão nenhuma para ser recorrida ou para se recorrer da mesma, é um dos elementos que precisa de ser tido em consideração. Eu pelo menos subscrevo isso. E a outra questão que também me parece muito interessante e que eu sei que é fruto do seu trabalho, é a questão dos patamares remuneratórios dos mediadores e conciliadores judiciais. E isso é algo que consta da resolução, que está aprovado pelo CNJ e que continua, eu ainda não entendi muito bem porquê, omisso, não é? Então, são daquelas coisas que, de facto, a razão desconhece. E o que eu também ainda me choca um pouco e que nós precisamos de conversar e de falar abertamente sobre isso, é a circunstância do próprio relatório da Justiça em Números do CNJ, e isso é algo que precisa obrigatoriamente de ser mudado. Ele junta mediação e conciliação como se estivesse a falar da mesma coisa. Ele não separa os números e ele usa mais vezes a palavra conciliação do que mediação. E por isso também me parece aqui que nesta questão da liderança, que é esse o tema de base aqui da nossa conversa, que nós precisamos desta mudança não só social, mas também de encontrar o lugar do judiciário. E com isso, eu também aqui em título de provocação, eu gostaria também de trazer a questão da justiça gratuita. Nós hoje em dia temos a entrega pelo judiciário, que custa a todos nós que pagamos impostos, a entrega do serviço de mediação e do serviço de conciliação de uma forma gratuita para toda a gente, independentemente das pessoas terem ou não capacidade de pagar essas custas que deveriam de ser efetivamente aplicadas. E por conta disso nós temos que fazer e encontrar esse papel da justiça, isto é, do judiciário e da justiça no sentido das outras ordens, que como o professor querido Kazuo Watanabe nos fala, do acesso a uma ordem jurídica justa, seja dentro ou fora do judiciário. E esses patamares e essas diferenças entre a prestação desse serviço e a entrega em concreto do mesmo, é algo que nós cada vez mais temos de falar abertamente, temos de confrontar as realidades e temos de encontrar o papel de cada um. Porque eu tenho dito, André, acredito que também temos escutado de alguma forma, que nós temos de passar a viver no medo e na escassez e temos de facto de conseguir acreditar que nós temos uma abundância, não só a abundância de novos conflitos, como está aí verificado, mas também uma abundância da prestação de vários serviços. E isso significa que há lugar para todos e que cada vez mais nós precisamos de entender que advogados e mediadores têm de andar juntos, porque não existe mediação sem advogados, por conta da sua atividade privativa e também
os advogados não podem só viver do judiciário, precisam de viver de outras vias, de outros meios, até chegarem de facto ao judiciário como sendo aquele último recurso, porque é o recurso em que deixam de ter a autonomia da vontade e entregam a um terceiro, delegando as suas vidas. E isso é uma mudança não só de cultura, mas eu sinto que é mais uma mudança educacional. E por isso, de facto, o seu trabalho eu acho que tem de ser reforçado, essa tua liderança à frente daquilo que foi a formação, daquilo que foi a capacitação, daquilo que foram de facto esses movimentos, e eu só te posso dizer muito obrigada e também parabéns por todo o trabalho que tens realizado, que é notável e que é também uma referência, como o Leandro diz, até aqueles vídeos lá de trás que nós hoje sabemos como é que os utilizamos e para quê, mas que naquela altura fizeram muita diferença. Então, parabéns por tudo. Helena, rapidinho, só complementar uma fala da Dulce. O André, você está percebendo que tudo que a Dulce falou está previsto nos documentos lá do início? Ou seja, ninguém está pedindo nada diferente daquilo que vocês já fizeram a previsão. É a gente aprender a lavar a mão, pelo amor de Deus, lava a mão. Agora, o detalhe interessante, eu brinco, Dulce, que quando a pessoa fala, e aí, você volta para o CNJ? Eu falo, não. Foram 10 anos, já deu. Agora a ideia é assim, olha, bota para outra pessoa empurrar o caminhão, não é nem carro ou Fusca, quem dera que fosse. Mas o detalhe que é muito interessante aqui é que, assim, no fundo, o ponto do Leandro é muito relevante de por que não se aplica a Resolução 271. Qual é a grande dificuldade? E, no fundo, é um desafio de liderança, porque é mudança de valores, comportamentos. E como é que a gente muda isso? Uma hipótese, e aqui ninguém tem solução, é uma hipótese que precisa ser testada, errou, ok, outra hipótese, né? É que nós precisamos começar a mudar um pouco o nosso modelo de gestão. Nós temos um modelo de gestão que é simplesmente tentativa e sucesso, porque não existe erro em política pública no judiciário. Todos os projetos que quaisquer tribunais, eu brinco, mas assim, com muito carinho aos gestores, de maneira alguma eu estou criticando, mas é muito mais quando a gente olha para si mesmo como brasileiros e a gente vê que, poxa, a gente está errando nisso. As nossas políticas públicas são apresentadas e elas necessariamente têm que resultar sucesso, não é nem tentativa e erro, é tentativa e sucesso, né? E mais, a gente nem sabe se funciona ou não. Então, os nossos ciclos de iteração demoram algumas vezes o tempo da mudança legislativa. Então, na década de 70, se fazia o divórcio com culpa. Quanto tempo demorou para o Brasil entender que isso daqui destruía famílias? Décadas. Então, na verdade, a gente precisa criar mecanismos que protejam os gestores públicos para que eles possam inovar, errar, melhorar e ainda assim serem positivamente reconhecidos por esse trabalho. Eu brinco dizendo, olha, eu fico muito feliz com o meu período ali colaborando com o CNJ, acho que o Dulce falou muito bem, era um grupo grande, eu tive conselheiros maravilhosos com quem eu tive a honra de trabalhar, notadamente o Neves Amorim, o Emanuel Campelo, que se tornaram amigos próximos depois do período lá, mas o detalhe aqui é o seguinte, olha, fechou o ciclo e hoje a minha sensação, o meu sonho já é outro. Hoje eu estou trabalhando com uma plataforma nova que visa direcionar a educação jurídica para uma educação resolutiva. Já estamos há 3 semestres testando uma série de matérias novas, está funcionando. Assim, são outras paixões, sabe? Então eu brinco dizendo, eu agradeço muito o carinho, acolho mesmo, mas eu prefiro ficar um pouco mais distante do CNJ nesse momento. Nessa vida, eu diria, talvez. Doutor André Goma, como está o tempo de Vossa Excelência aí? São 17 horas, ainda há mais um tempinho? Como é que está? Eu estou bem, eu estou tranquilo. Se quiserem ficar mais alguns minutinhos, estou à disposição. Quem gostaria de falar agora, por favor?
Boa tarde a todos. André, é uma felicidade te ouvir, principalmente ouvir nesse exercício de liderança na solução de conflito, porque, como diz, né, a gente vem... Assim, é necessário que exista realmente um exemplo para que, quando você diz, né, do quanto são os liderados para que sigam e quanto tempo, e fazer essa junção. E nisso, quando você traz o ponto de auferir a liderança, eu vou para uma pergunta um pouquinho além, talvez, seria assim, qual que seria o próximo passo, ou o melhor tratamento dado após quando a gente conseguir quantificar se realmente a gente está entregando, né, para o jurisdicionado uma solução de conflito e o acesso à justiça. Andréia, obrigado pela pergunta. Acho que ela é uma pergunta muito bonita. Acho que um primeiro aspecto que nós precisamos redimensionar é o que vem a ser essa moldura de causa e efeito. Então, a gente precisa poder mensurar. Sem dados, nós estamos realmente perdidos. Então, eu preciso saber que o que eu estou fazendo está correto. Conversando com uma colega do Ash Center, ela falou assim, e a gente chegou à conclusão que a solução ideal, por exemplo, para alienação parental, seria ter uma máquina do tempo que pudesse mostrar para aquele casal casal parental, que está tendo aquelas dificuldades de relacionamento a ponto de gerar alienação, o que vai acontecer em relação aos seus vínculos com a criança que está sendo alienada. Tá sofrendo alienação, perdão. A criança que está sofrendo alienação, sofrendo com aquela situação. Né? E o que eles constatariam? Constatariam que aquela criança, quando adulta, ela vai virar para os pais, e principalmente para o alienante, e dizer, eu nunca mais quero te olhar na cara, porque você me tirou uma infância com a minha mãe, ou uma infância com meu pai. Né? Então, percebendo que aquilo corrói relações futuras, provavelmente faria com que a mudança de comportamento ocorresse. Né? Curiosamente, nós não temos essa máquina do tempo, mas temos outros exemplos. Pessoas que há 20 anos sofreram alienação parental, que estão muito dispostas, inclusive essa minha colega do Ash Center lá de Harvard era uma delas. Ela falou assim, nossa, eu adoraria poder conversar com pais hoje e dizer, não façam isso. Eu hoje tenho, assim, eu ligo para os meus pais por obrigação, mas eu não tenho nenhum prazer, porque eles fizeram com que eu tivesse uma infância inteira tendo que lidar com a briga deles. Então, curiosamente, nós precisamos reaprender um sentido de justiça. Por quê? Porque o nosso modelo de justiça ainda está absolutamente maniqueísta, é preto ou branco. E como um professor de lá também, ele trabalha, olha, algumas vezes eu não preciso comparar picos com o Monte Everest para saber qual que é mais alto e qual que é menos alto. Eu tenho gradações em senso de justiça e não uma posição maniqueísta. E a partir do momento que eu tenho gradações em sentido de justiça, eu começo a poder mensurar. E quando eu começo a poder mensurar, eu começo a dizer onde é que nós estamos acertando e onde nós estamos errando. Então, acho que talvez o grande desafio hoje, e eu brinquei conversando com um outro conselheiro no CNJ esses dias, né? Eu falei, Cap, que é um conselheiro lá do Paraná, eu falei, Cap, olha só, o judiciário ele trabalha na seguinte moldura de gestão. É quase como se fosse um restaurante que se avalia pelo número de refeições e o tempo de entrega do prato. A gente não está mensurando se a refeição está adequada. Então, nós vamos continuar entregando milhares ou milhões de refeições por ano e a gente vai provavelmente continuar tendo usuários bem insatisfeitos. A gente precisa redimensionar o que mensurar. E provavelmente, e aí porque a leitura do Heifetz para mim e do Dean Williams, esses dois autores de teoria de liderança, fazem todo sentido para a resolução de disputa, porque é uma pergunta complexa que vai demandar respostas igualmente complexas que vão progressivamente ser alteradas para, naturalmente, começarmos a ter resultados melhores.
Então, hoje, uma conclusão que eu chego é que nós estamos num modelo absolutamente equivocado de desenvolvimento tecnológico no judiciário. O judiciário não consegue fazer um sistema que funciona bem. O PJ é ruim. Então, será que nós temos outras formas de fazer? Como, por exemplo, oferecer para a população, olha, gostariam de colaborar com... eu acho que só um segundinho, desculpe. Ó, essa é minha filha que estava batendo na porta sem parar. Fala olá para todo mundo. Então, olá! Já vou botar. Desculpem, mas realmente eu não ia conseguir concentrar se ela continuasse batendo sem parar. Então, a verdade é, nós precisamos aprender a inovar, aprender a envolver e, principalmente, mostrar que esse modelo de liderança não é alguém querendo dizer para o ministro-presidente do CNJ o que ele tem que fazer. É realmente uma sinalização de que nós estamos melhorando como sociedade como um todo, e não para favorecer apenas um segmento. Né? Então, no fundo, é a ideia de trabalhar com o judiciário como se o judiciário fosse uma plataforma para a sociedade resolver melhor seus conflitos. Né? Mas, assim, certamente não é uma solução simples, é uma solução muito complexa que eu fico muito feliz que agora tem pessoas muito qualificadas no CNJ que vão poder continuar esse projeto e desenvolver resultados maravilhosos. Eu tenho certeza. Sabe? Agora, graças a Deus, não é mais comigo. Mas eu quero dizer do meu privilégio, doutor André Goma, porque quando fui fazer o curso lá no CNJ, né, o senhor é que estava na direção. Então, era uma equipe maravilhosa. Aquele tempo, eu comecei, assim, o início foi com o primeiro curso que nós tivemos aqui na UAB de Minas, foi com o Adolfo Braga, e na sequência a Dulce Nascimento assumiu. Então, com isso, nós tivemos, eu, litigiosa por natureza, adversarial por natureza, tive, assim, um momento muito, muito oportuno de transformação. Embora eu não tenha, ainda esteja caminhando com passos iniciais ainda, eu devo dizer assim que eu sou uma pessoa muito feliz por ter tido a oportunidade de ter estado lá durante aquela semana e aprendido muito. O seu manual, assim, de A a Z, como eu falo, é uma bíblia para nós na mediação. Então, realmente, nós hoje na UAB, temos várias pessoas, colegas que aqui estão, se dispondo realmente a levar esse conhecimento do que são essas práticas colaborativas, a questão da mediação, para que nós realmente possamos fazer uma transformação, conseguirmos fazer alguma coisa. Eu entendo que nós já caminhamos muito, principalmente hoje aqui em Minas, que somos 120 mil advogados ativos, e a partir do momento que nós temos essa comissão que destina, eu digo assim, não é tempo, destina vida, para que todos possam saber o que significa isso, o que essa atuação pode trazer de benefício, não só para como novas oportunidades para a advocacia, mas também para a pacificação social e a pacificação dentro de cada um de nós. Então, eu sou muito grata a Beatriz Bovendorf, a Dulce, a Beatriz Brant, a cada um que aqui está, porque realmente é um grupo muito coeso e um grupo que realmente assim, se dedica. Eu acho que o mais importante de tudo, por exemplo, como eu disse, eu estou caminhando, eu estou nos passos iniciais, mas devo dizer a Vossa Excelência que eu tenho um desejo enorme. Então, isso faz com que eu tenha, assim, como eu digo, né, às vezes fazer eventos de transformação no sentido de construir alguma coisa diferenciada. E nós todos, eu acho que com a transcendência de vaidades, eu me lembro uma vez que Vossa Excelência disse: muitas vezes as pessoas querem ter razão naquele momento, mas não querem ser felizes, porque querem bater o pé ali e resolver aquilo, aí tem uma sensação momentânea de felicidade, de ter atingido o objetivo, mas na realidade depois a ficha cai e não é bem aquilo. Então isso que eu tenho aprendido todas as vezes que eu ouço Vossa Excelência fazer seus pronunciamentos, suas falas, eu vejo a importância de tudo isso no sentido assim, de nós nos mudarmos interiormente e a partir disso temos essa consciência de transformação na busca com o trabalho de cada um que aqui está, né, fazermos realmente essa diferença. E a OAB tem essa estrutura
de acolhimento às práticas colaborativas. Estamos aí firmes e só temos que agradecer. E agradeço, assim, mais ainda por ter tido a oportunidade de ter feito a minha capacitação lá no CNJ sobre, né, a batuta de Vossa Excelência. E foi um ganho, assim, extraordinário e com uma consolidação de querer muito grande que permanece e floresce até hoje. Então, muitíssimo obrigada mesmo a Vossa Excelência, viu, por esse tempo, por essa parceria e principalmente pelo conhecimento que traz e pelas inovações, por toda essa capacidade de abrir esse leque, assim, de uma maneira tão construtiva, inovadora, diferenciada e que convida as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam motivadas. Eu acho que a motivação, o sentir convidado é muito importante. E Vossa Excelência tem essa capacidade de motivar as pessoas e trazê-las para que possam buscar inovações e se fortalecer a cada vez mais nesse sentido. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar para finalizar? Por favor, fiquem à vontade. Aqui. Gente, não é porque eu falei que nós não temos a hierarquia aqui, não. É que nós estamos num momento de comunhão aveludada, de conhecimento e que todos possam se manifestar. Beatriz, lá, nossa colega e diretora do núcleo, por favor. Então, doutor André Gomes, me dirijo ao senhor e aos colegas aí, com muito carinho, agradecendo aí a inovação que o senhor trouxe nessa palestra, que nos deixa realmente extremamente esperançosos, né? Porque se falar aí em capacidade de um sistema evolutivo da justiça e da advocacia, né? Se pensando prioritariamente pelo valor público, né? desses investimentos, eu acho que nós estamos assim, avançando bastante, né? O Leandro e Dulce, que me antecederam, e também a Andréa, já trouxeram algumas questões importantes. E eu realmente, lendo esse relatório, como a própria Dulce reportou, eu estou fazendo doutorado e também estou trabalhando com esse tema, eu fiquei exatamente pensando que hoje, por mais esforços que tenhamos, estejamos construindo no cenário, com toda essa rede aí participativa das instituições públicas, privadas, das universidades, ainda assim o alcance dessa cultura, né, construtiva de soluções que não necessariamente venha somente a desaguar o judiciário, muito antes pelo contrário, que a gente possa refletir, né, sobre uma política pública que mude o contexto dessa resolução de conflito. E aí, quando o senhor fala de liderança, né, de gestão, eu imagino que, como o senhor está à frente disso há tantos anos e com os resultados tão de sucesso e exitosos junto ao CNJ, né, que repercutem nos tribunais pátrios e nas formações de todos nós, eu fico imaginando que mudar todo esse cenário é realmente, como o senhor disse, complexo, né? E aí, com toda a sua bagagem aí nesse contexto, que ações o senhor hoje vislumbra que seriam mais interessantes para se efetivar essa construção aí desse escopo, né, de se mudar aí o valor público, né, agregado aí tanto pelo judiciário quanto por nós advogados, que estamos todos operadores de direito, instrumentalizando aí o acesso à justiça e a direitos. Que ações o senhor nos compartilha conosco aí com a sua visão? Puxa, doutora Beatriz, obrigado pela pergunta e eu confesso que a hipótese que eu tenho hoje, tá, não vou te dizer que tem uma resposta, eu tenho uma hipótese, tá, é de que o judiciário, o Estado brasileiro tem muita dificuldade de inovar. Então, a hipótese que a gente está construindo é a de que talvez essas inovações possam vir de fora e ser presenteadas para o próprio judiciário. Então, recentemente estava conversando com 2 coordenadores de NUPEMEC, dizendo, poxa, não seria maravilhoso ter uma plataforma na qual as pessoas pudessem negociar os seus créditos em recuperações judiciais, né? Porque o grande problema que a gente está tendo especificamente agora no Brasil é que todo mundo se encastelou, né? Ninguém está pagando nada para ninguém. Então, em muitos contextos, o pessoal está segurando porque não sabe até onde vai o deserto e eu preciso guardar meu
vamos dizer assim, minha água e meu alimento para poder atravessar esse deserto. E algumas vezes a gente vai terminar o deserto com algumas pessoas com sobra e outras pessoas vão ficar no meio do caminho. Então, a gente ter uma plataforma que concilie essas necessidades, que permita que as pessoas possam negociar. Eu tenho um crédito de 5 milhões, mas eu só preciso de 1,5 milhão. Então, eu posso trocar esses 3,5 milhões por outros créditos que, eventualmente, vão ter um retorno muito acima da Selic, muito acima de qualquer outro componente de risco que faça sentido para poder agilizar. Pessoalmente, hoje, eu estou trabalhando também em uma plataforma que vai apoiar os tribunais para que eles possam encaminhar casos para mediadores e que não dependa do modelo do CNJ, porque a minha percepção é de que, por mais que eu acho assim, o Henrique Ávila um cara brilhante, ele é um cavalheiro, uma pessoa articuladíssima que consegue desenvolver um trabalho fantástico. Agora, tem uma série de amarras institucionais que eu entendo que, olha, aconteceram a ponto de ele não estar sabendo que tinha um sistema já pronto, né? Que foi apagado, que eu acho que assim, é delicado isso, né? Eu olho e falo, puxa, mas uau! Então, é esta forma que nós estamos gerenciando o bem público, assim, eu vejo com preocupação, né? E algumas vezes eu acho, olha, realmente a proposta aqui, ou pegar um outro exemplo, a Resolução 261. A Resolução 261 estabelece negociação de dívida ativa, que é sensacional. Você pega todo um pacote de dívidas ativas que existem no Estado ou na União, tá? No governo federal, e botam as pessoas para negociarem. E a negociação é em cima da expectativa de resultado. Então, quanto mais pessoas fecharem acordo, menor o desconto que o Estado vai ter que dar para aquelas pessoas que estão em atraso. Então, cria um mecanismo muito positivo para que as pessoas paguem as suas dívidas. E é fundamental como um exercício de cidadania pagar os impostos, né? Então, aqui vem uma série de... Agora, esses desenhos dentro de governo digital, no Brasil, talvez não saiam do próprio Estado. A gente tem um grupo muito pequeno de pessoas que está programando dentro do Poder Judiciário e não dá para fazer por hackathon, né? Então, provavelmente significa achar fora os espaços para, dentro desses espaços, poder fornecer. Então, a plataforma Resoluto, que é uma associação civil sem fins lucrativos, né, ela também está fornecendo, vai fornecer cursos de mediação judicial, né, paralelos, vai ser basicamente oferecendo gratuitamente para o Estado, porque é mais fácil fazer isso fora e entregar para o Estado do que esperar que o Estado vá desenvolver. E aí, falando de maneira alguma, é uma crítica ao Estado, é só a estrutura de administração pública que a gente não consegue trabalhar. E aí a gente tem duas opções: deixar que as pessoas fiquem frustradas ou nós curtirmos essa mudança, a contribuição que está podendo ser compartilhada. Mas a pergunta da doutora Beatriz é uma pergunta realmente muito desafiadora, porque quando passamos para quais são as próximas etapas dentro da política pública e assim por diante, é isso que o doutor Leandro falou, né? Já está lá, é só botar a máquina para rodar, né? E a proposta era uma proposta que eu sou muito apaixonado, e francamente a gente ouviu muita gente até consolidar isso, em que a pessoa dava a entrada na inicial, automaticamente o PJE já encaminharia para advogados um e-mail dizendo: este é o link do cadastro de mediadores, escolha 10 mediadores. O autor escolheu 10 mediadores, disparava o e-mail para a parte ré, escolha 10 mediadores. E aí cruzava para ver, tinha alguma concordância? Tinha, ótimo. Então pega aquele mediador que foi escolhido com maior prioridade nas duas listas. Tá? Não houve concordância, volta-se para que escolham outros 10. Aí já começa a ter 20. Né? E era um modelo assim, super simples, super bonito, em que a pessoa podia escolher: eu quero escolher este mediador porque ele tem 4,7 e cobra um valor intermediário. Então, eu acho um excelente custo-benefício para esse tipo de demanda.
né? Então, no fundo, é esse tipo de governança democrática. Agora, provavelmente, esse sistema, a minha aposta é que a gente tem embaraços internos que são difíceis de serem resolvidos, mas soluções externas que provavelmente seriam bem resolvidas. E aí digo como? Ter um sistema externo que forneça um pacote para um NUPEMEC que faça isso, que implante isso, é uma possibilidade. E o que a gente percebe pela própria Resolução 125, né, é que se deu muita autonomia para o NUPEMEC. O NUPEMEC quer fazer um sistema próprio para isso? Pode. Né? Então, no fundo, acho que assim, o grande desafio agora vai ser pegar um exemplo muito próximo do próprio Semmelweis. O Semmelweis encontrou muitas pessoas que estavam com muito receio de diminuírem o papel do médico na sociedade austríaca. Então, a verdade ali é que provavelmente o Semmelweis ele podia ter trabalhado outras formas não hostis, não desrespeitosas, e ele infelizmente foi desrespeitoso quando ele mandava cartas para os médicos dizendo que você está matando suas pacientes, né? Não funciona, né? Mas outras formas de persuasão, por exemplo, conversar com algum professor da faculdade de biologia para que pense, será que existe alguma coisa que a gente não consegue enxergar a olhos nus que está contribuindo, o que está acontecendo, por que a gente precisa lavar as mãos. Né? E provavelmente, se ele tivesse feito isso, não seria Pasteur que tinha desenvolvido a ideia de micróbios, e sim alguém lá na Áustria. Né? Mas então, provavelmente, a gente também precisa dar algumas voltas de soluções de inovação no Estado que não dependam do judiciário e podem ser de bandeja, entrega de bandeja. Né? Quer dizer, puxa, que bom que foi oferecido um sistema de negociação de dívida ativa já para o NUPEMEC, que querendo implanta. Né? E aí você fala, quem vai desenvolver esse sistema? O custo não é elevado e, no fundo, é um mecanismo que, para a sociedade, custa muito pouco, para o judiciário, é um desafio muito grande de conseguir fazer essas mudanças. Eu brinco, só para o último caso, né? A Resolução 271, a gente passou negociando com cada um dos conselheiros, pegamos com o acordo de todos os conselheiros, até que chegou um de Campinas, que disse que votaria em um sentido e chegou na hora e pediu vista. Ele atrasou 3 anos. Em função desse pedido de vista, demorou 3 anos para ser aprovada a Resolução 271. Então, algumas vezes é exatamente achar outra pessoa, e ali foi um erro nosso de estratégia. Tinha que ter visto quem era o ministro do TST que apoiava aquele conselheiro. Ia conversar direto com o ministro e não com o conselheiro. Né? Porque provavelmente ele pediu vista porque alguém lá no TST falou, vamos olhar isso aqui com mais atenção, porque está com cara de que o mediador vai ganhar demais. Né? Então, e o pessoal botava na ponta do lápis, e eu brinquei dizendo, cara, não tem a menor chance disso acontecer em lugar nenhum no mundo. Talvez 5 pessoas vão ganhar muito bem num país como mediadores, mas a massa, o que mostra a doutrina, é que o mediador ele ganha menos que o árbitro. Né? Então, enfim, mas aí o cálculo que eles fizeram é o que acontece se o mediador estiver no limite máximo de remuneração e trabalhar 40 horas por semana. Eu brinquei, é mais fácil ele fazer um Ironman triplo, porque ninguém consegue fazer 40 horas por semana. Mas, ótimo. Enfim, são esses grandes desafios, desculpa, que na verdade a gente está percebendo, e aí eu fico muito lisonjeado, verdadeiramente, mas não é uma questão pessoal, não é o líder, não é a pessoa, é o projeto. Né? Então, no fundo, acho que o grande desafio é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo projeto, por uma justiça de governança democrática, de participação. Né? Eu brinco dizendo, olha, eu quero ser o peixe no meio do cardume. Né? E é exatamente para poder fazer com que por ali a gente anda. Né? Porque realmente acho que é esta visão de liderança que a gente precisa começar a trazer mais para o judiciário. Agradeço muito, viu? Eu acho que as inovações realmente, o senhor trouxe exemplos muito
demonstrativos dessas possibilidades, né? Que eu entendo também, como o senhor tem nos demonstrado aí, que há uma necessidade de co-construções das iniciativas, né? Porque esperar só do poder público essa mudança, eu acho que a questão nossa é exatamente harmonizar os interesses comuns, né, com o bem maior público, que é resolver para o cidadão o resgate daquilo que ele tem para si mesmo como sendo o melhor, né? Que é o tratamento adequado da política pública. E eu agradeço muito a sua participação, muito a sua esperança que o senhor traz para nós, e o incitamento aí exatamente de vamos para frente, né? Vamos pensar nessa liderança, vamos contribuir para isso no cenário de mudanças, né? De sair desses lugares de conforto. Muito obrigada, viu? Eu acho que, pelo adiantar da hora, são 17h28, nós vamos finalizar, né, essa tarde rica que tivemos aí com o doutor André Goma, agradecendo a toda a diretoria executiva da comissão, e tivemos a oportunidade, né, nessa tarde, termos essa atividade da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB de Minas. E, doutor André Goma, esperamos que, com a brevidade possível, Vossa Excelência possa nos brindar no próximo mês, quem sabe, com mais um momento aqui rico, né, de muito conteúdo, de muita inovação e principalmente de motivação. Então, nós gostaríamos de deixar aqui patente os nossos melhores agradecimentos e aguardando o seu retorno com a brevidade, vosso retorno com a brevidade possível. Gostaria de... Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutora Helena. Obrigado a todos. E muito obrigado pelo carinho, pela manifestação de apoio em relação aos projetos que foram deixados em continuidade. Isso tem um significado muito grande, pessoal, porque, francamente, ali eu falo, curti muito poder trabalhar com aquelas pessoas, com aquela equipe, tocar esse projeto, e aí poder olhar para trás e ver carinho em relação a esse trabalho é muito precioso. Muito obrigado e, por favor, contem comigo para quaisquer projetos futuros. Doutora Helena, muito honrado, imensa satisfação estar com todos aqui. Aproveito para desejar àqueles que acompanharam uma excelente noite e que se cuidem bastante, mantendo o isolamento social o máximo que puderem, né? E lavando as mãos. Então, muitíssimo obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada e vamos encerrar neste momento. Obrigada. Obrigado.